Muito obrigado, pastor. Bom dia para toda a querida igreja. Desde sexta-feira tem sido, de fato, chegamos na quinta-feira à noite de Atibaia, São Paulo. Parece essa igreja é tão parecida com a nossa. Desde o início, as informações que recebemos, a comunhão tem sido muito agradável. Trabalhando esse tema tão importante e tão santo. Hoje nós cantamos algumas músicas tratando da santidade de Deus, desde a abertura do culto. Enquanto cantávamos, eu lia o texto de Isaías 6, tão conhecido, em que Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa visão, Isaías também olha para si mesmo e lamenta, se envergonha, como eu me envergonho hoje, diante da palavra santa do Senhor, do povo separado, exclusivo, propriedade dele, santo ao Senhor, na presença do Espírito Santo, e sendo um homem de lábios impuros, como Isaías disse. É só pela graça e misericórdia. E hoje trataremos mais uma vez de um assunto santo. Quando se fala da família, nós estamos em terra santa. De Gênesis capítulo 1 até Apocalipse 22, Deus usa a família, o casamento, para descrever a si mesmo e a sua paixão. Jesus, o noivo, para com sua noiva, a igreja. É terra santa. Hoje nós faremos uma sobrevoada das Escrituras para responder uma pergunta muito simples. Será que a família importa mesmo? Vivendo o Evangelho, será que não é modismo? Nos últimos 20, 30 anos parece que essa onda passou pelas igrejas. Quase todas as igrejas hoje têm retiro de casais, seminário de casais, ministério de famílias. Será que não passa de modismo? Ou será que estamos resgatando uma ênfase bíblica? Isso quero mostrar para os irmãos. Não da minha cabeça, mas da palavra de Deus, o manual do fabricante de todos nós. Antes de entrarmos nos textos que vamos tratar hoje, o pastor achou por bem rapidamente dar uma introdução. Fizemos isso sexta, mas muitos não tiveram. Desde 1987, eu sou um dos pastores da primeira igreja batista de Atibaia, pastor voluntário, porque mais viajamos do que estamos lá, mas ultimamente como pastor de exposição bíblica. Hoje eu só prego uma vez por mês, na nossa igreja, expondo livros bíblicos para a nossa igreja. Hoje nosso filho primogênito, Davi, é o pastor presidente da igreja, onde nós temos 10 pastores, 1.300 membros, uma igreja muito parecida com essa. Também desde 1987, como professor do seminário bíblico Palavra da Vida, muitos conhecem outros ministérios ao redor do Brasil. E Deus nos agraciou ao longo desses anos, pasmem os que não sabem ainda, com 6 filhos, 21 netos, desculpa, hoje de manhã nasceram mais 4, é 25, não, brincadeira. Mas estão se reproduzindo que nem coelho, mas o pastor lê o texto. Herança do Senhor são
os filhos. E como é a nossa alegria. Pastor, eu só tenho uma tristeza. É que hoje celebraram aniversários de pessoas, deram sonho de valsa. Nós completamos 42 anos essa semana. Eu não ganhei sequer um sonho de valsa. Não tem que ser agora. Eu sou viciado em chocolate, então, agora 42 anos e pouco. A minha esposa, Keila, vai se juntar a mim daqui a pouco, mas agora vocês aprenderam, né? Irmãos, nessa manhã, nós queremos voltar para essa terra santa. Meu alvo hoje, eu creio que é o alvo da palavra de Deus quando trata da família, é resgatar a seriedade, a beleza, e por que não dizer a santidade dessa terra chamada família, a sua família. Eu sei que nem todos são casados, mas todo mundo aqui é de uma família. O salmista, no Salmo 11, faz uma pergunta muito contundente que tem tudo a ver com os dias em que nós vivemos, quando ele diz: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Um certo tom de desespero. Irmãos, esses dias, se você não acorda cada manhã, talvez olhando para o celular, as notícias, o que aconteceu durante a noite, é de apavorar. Os fundamentos de tudo que nós consideramos santo estão sendo arruinados. O inimigo nem mais come as beiradas, está indo direto para o coração. Essas demonstrações, exibições ridículas das Olimpíadas, só acentuam isso. Estamos sendo atacados por todos os lados em que o santo está sendo ridicularizado. O que faremos? Nós, os justos, vasos de barro que somos, feitos de pó, quando tudo está sendo atacado. O que me entristece, talvez ainda mais, é que isso não é somente no mundo, não. O inimigo está sistematicamente destruindo os fundamentos da família, mas também na igreja. Conhecemos igrejas que defendem o sexo pré-matrimonial entre os adolescentes jovens. Igrejas onde o pastor faz campanha em prol do divórcio. O que Deus odeia, até mesmo em alguns púlpitos, está sendo atacado, ou defendido por pastores. O que está acontecendo? Por que tudo isso? Bom, hoje à noite veremos, em parte, como continuação dessa mensagem, o inimigo odeia a família, ele odeia, detesta o que é santo, ele joga lama em tudo que o lembra de Deus e da família divina. Hoje o pastor já citou na dedicação da criança, Salmo 127, mas é a resposta à pergunta do Salmo 11, se os fundamentos forem destruídos, que pode fazer o justo? A resposta é reconstruir os fundamentos. Mesmo que sejamos poucos, Deus pode usar um remanescente fiel para resgatar alguns. Eu não creio que haverá, nos últimos dias em que vivemos, um retorno àqueles estádios lotados e campanhas evangelísticas e Billy Graham e outros pregando e milhares se convertendo. Parece que Deus hoje vai trabalhar e está trabalhando uma pessoa, uma família de cada vez. Salmo 127 então diz:
Se o Senhor não edificar a casa, à toa, em vão trabalham os que a constroem. Mas a ideia oposta, e a ideia do texto, se o Senhor for o construtor, se Jesus for a pedra angular, e nós pedras vivas dessa construção santa, podemos sim reconstruir. Seja qual for o seu passado, as dificuldades do presente, como também o pastor falou hoje, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Grande é a sua fidelidade. Essa é a esperança da família, todas as nossas famílias, porque as más notícias é que todo casamento, toda família, desde Gênesis capítulo 3, logo após a lua de mel do primeiro casal, Adão e Eva, a serpente levanta sua cabeça, injeta o veneno do pecado nas veias da raça humana. A imagem de Deus refletida a dois, a unidade em diversidade do casal, um reflexo da santidade da Trindade, agora foi atingida, a imagem distorcida, e agora, todo casamento, toda família sofre o impacto das cicatrizes do pecado, justamente no lugar onde nós somos quem nós somos, o lar. Essas são as más notícias. Mas tem boas. Podemos reconstruir. Como meus pais gostavam de falar hoje, pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. Mas para isso precisamos retomar o rumo. Parece que estamos desnorteados, nós homens conversamos um pouco sobre isso, perdemos a nossa identidade, nem sabemos mais a nossa identidade, se somos homens, mulheres. Falamos ontem, o que precisamos muito mais de ideologia de gênero é a ideologia de Gênesis. Para redescobrir, para termos famílias bem-sucedidas aos olhos de Deus, precisamos redescobrir qual é o nosso norte. Ligar o nosso GPS, como eu gosto de brincar, para sermos guiados pelo Senhor. O GPS da palavra, nossa bússola, nossa lanterna, nossa direção. Então, afinal, por que a família importa? Hoje pela manhã, nós vamos tratar de 2 razões, e hoje à noite mais 2. A primeira razão que veremos, que talvez seja uma novidade para alguns, nós vamos voltar para Gênesis capítulos 1 e 2 e descobrir que Deus já começa a falar em claro e alto som, no meio da narrativa da criação. Ele fala muito mais de casamento do que dinossauros, estrelas, partículas subatômicas, coisas que eu gostaria de saber mais. E Deus está falando sobre família, casamento, imagem. Daremos um salto, então, para o Novo Testamento, um texto que olhamos um pouco com os homens ontem, mas para descobrir que hoje o nosso tema tem a ver com igreja e família. Que a família é a principal metáfora bíblica para descrever a igreja, a noiva de Cristo. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fracas, igrejas fracas. Hoje à noite queremos tratar um pouco mais no mesmo texto que o lar é o lugar da evidência principal da plenitude do Espírito Santo de Deus. Não é no louvorzão, nos milagres, línguas,
manifestações de palco, de público, porque o lar é o lugar onde as máscaras caem daquele show gospel, e nós somos quem nós somos. Por isso Deus quer trabalhar de dentro para fora, uma vida cristã, vivendo o evangelho de verdade. Chega de brincadeira. E logo em seguida, no mesmo texto, vamos descobrir que a família é um foco principal na mira do inimigo. Isso nós vemos sempre. Mas a Bíblia diz isso também, quando trata de guerra espiritual, o contexto, o foco é que a nossa luta não é contra sangue e carne. Quando Paulo fala isso em Efésios 6, o sangue e a carne no contexto é seu cônjuge, é o marido, é a esposa, são os filhos ou os pais. O contexto é família, é onde os dardos inflamados do inimigo caem hoje na sua sala de estar. 4 razões que vão de capa a capa na Bíblia, de Gênesis 1 até Apocalipse 22. Para isso, vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, onde encontraremos agora a primeira razão porque essa terra é santa. Você conhece esses versículos? Todo ano você começa uma leitura bíblica que normalmente termina em Levítico. Mas você já leu esse texto e muitas vezes. Gênesis 1, 26. A primeira razão, porque a família importa, não é modismo, estamos resgatando fundamentos santos, é porque a família, o casamento, foi feito para espelhar e espalhar a glória do Deus triuno. Eu sei que é muito, parece bem pesado para domingo de manhã, depois de uma conferência, de tantas mensagens. Para ajudar a lembrar, eu quero que você faça junto comigo 2 gestos que vão ajudar a lembrar esses 2 grandes propósitos no primeiro capítulo da Bíblia. A família existe, você vai fazer assim, para falar comigo, espelhar e espalhar. Muito simples. Esse é o propósito da família de Gênesis e Apocalipse. A família, agora é a sua vez, existe para espelhar e espalhar a glória do Deus triuno. Gênesis 1, 26. É o 6º dia da criação. Até aqui Deus viu que era bom, tudo funcionando direitinho, exatamente conforme Deus queria. Sabemos que a própria criação, como diz Salmo 19, grita, kavod, kavod, glória, glória, glória. Estrelas cintilantes, galáxias gloriosas. Eu li recentemente que o novo telescópio fica mais ou menos 1,6 milhões de quilômetros da Terra. O James Webb foi colocado para observar o espaço. Eles decidiram por alguns dias focar um lugar do espaço celestial, onde aparentemente não emanava nenhuma luz. Por alguns dias fitaram o James Webb naquele ponto do universo, tamanho de um alfinete do que nós vemos do céu. Quando revelaram, examinaram as fotografias, qual foi a surpresa, o espanto, ao descobrir naquele pontinho 10.000 galáxias. Cada uma desconhecida outrora. Cada um com bilhões de estrelas. O firmamento declara o kavod do Senhor, palavra hebraica que significa peso, importância. O universo faz isso. Por isso outro salmista em 29 diz, atribuir ao Senhor o kavod devido ao seu nome.
Mas nesse dia, em Gênesis 1, 26, nós temos um problema. O universo declara. Obrigado. Mas não tem ninguém para fazer o que vocês fizeram comigo. Agora. Não tem gente, pessoas, com intelecto, emoção, vontade, não tem imagens suficientemente semelhantes ao Deus triuno para ecoar de volta para Ele o cavô devido ao seu nome. Por isso, quando chegamos no sexto dia, nós lemos no versículo 26, também disse Elohim, o nome de Deus que representa, sim, sua pluralidade em unidade, sua majestade, como também cantamos hoje. E pela primeira vez em todo o relato da criação, nós lemos essa palavra, façamos. Opa! Isso é estranho. Até agora, Elohim disse, haja luz, e houve luz. Mas agora, como se fosse um conselho deliberativo, Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos o Espírito paira sobre a face das águas, sabemos por Colossenses que Jesus é agente principal da criação. A Trindade estava envolvida, mas agora, de forma escancarada. Entra no texto o santo plural, a primeira pessoa do plural, façamos nós, plural. O homem, singular. A nossa coletiva, interpessoal, imagem, conforme a nossa semelhança. Por 3 vezes o texto destaca esse aspecto da pluralidade em unidade do nosso Deus. Isso é muito importante. Logo em seguida o texto diz, tenham eles domínio, uma manifestação principal da imagem de Deus. Ele nos fez como vice-regentes, governadores nesta terra. Mas aqui chegamos no versículo 27. Em que descobrimos que a família foi feita justamente para espelhar, e logo em seguida, o primeiro mandamento da Bíblia, espalhar o seu cavod, ecoar de volta para Ele a glória devida ao seu nome. Interessante que ao tratar da criação do homem e da mulher à imagem de Deus, nós temos o primeiro versículo de poesia bíblica. A poesia bíblica aproveita do que se chama paralelismo. É um termo mais técnico, mas são 2 linhas que se ecoam, ou através de sinônimos, como é o nosso caso, ou opostos, como muitas vezes no livro de Provérbios. Deus não repete porque Ele não tem mais nada a falar, mas é porque é importante, e a beleza do romance, da família feita à imagem dele, exige de Deus poesia. Ele diz, o texto diz, criou Elohim, pois, à luz desse desejo deliberativo de agora ter gente que pode ter comunhão conosco, que pode refletir de volta a glória devida ao nosso ser, criou Elohim, pois, o homem, singular, à sua imagem. A poesia então repete e verte os elementos. É uma técnica poética também chamada quiasmo, em que os 2 elementos se cruzam para enfatizar um deles, o elemento central, o homem é a imagem de Deus. Criou Elohim, pois o homem à sua imagem, então começa com o último elemento, a imagem de Elohim, ou singular, criou. Mas agora,
entra no texto. Uma frase que aparentemente não tem seu paralelo no contexto imediato, e ele diz: homem e mulher os criou. Façamos nós o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, homem e mulher, dois em um, espelhando a glória de três em um. Unidade em diversidade, que caracteriza a Trindade. É terra santa, é poesia, é beleza. Como indivíduo, claro, o homem por si só, a mulher por si só, é imago Dei, imagem de Deus, semelhança de Deus, em alguns aspectos, como emoção, vontade, raciocínio, e talvez acima de tudo, a capacidade de adorar a glória do Senhor. Tudo isso o indivíduo tem, mas existem alguns aspectos da pessoa do nosso Deus santo, que só se vê em santa comunidade pactual. Unidade em diversidade. Como governadores chamados para cultivar a terra, sujeitá-la, um time formado por Deus, assim como o Pai, Filho e Espírito Santo, governando o universo. Agora Ele delega para nós, como família, o privilégio de servi-lo como um time. A fórmula que tratamos muito no nosso livro de namoro, que muitos jovens nos alegraram falando, de anos atrás estudaram o namoro e o noivado, que Deus sempre quis e fez diferença em suas vidas, e trabalhamos a ideia que o casamento, para ser justificado, deve ser um, mais um, maior que dois. Se você consegue servir a Deus sozinho, como solteiro, sem distrações emocionais, sentimentais, sexuais e tudo mais, sirva a Deus, você vai fazer mais e mais longe. Mas para a maioria não é nosso chamado. Nós precisamos de uma companheira, precisamos de um protetor pastor. E juntos agora nós puxamos mais e vamos mais longe, que nem o cavalo belga. Não sei se já ouviram sobre isso. É fascinante, o cavalo belga, lindo e forte, sozinho pode puxar talvez uma carga de 1 tonelada durante 2 quilômetros. Mas você junta um cavalo belga com outro cavalo, uma égua belga, e conseguem puxar, digamos, 2 toneladas durante 8 quilômetros. Não faz sentido, mas um reforça o outro. Quando um está fraco, o outro levanta. Obrigado, essa vez não me deixou cair. Juntos vamos mais longe, como governadores da terra. Pode ficar aqui. Mas em que aspectos nós refletimos a Trindade? Podemos listar várias questões. Compromisso mútuo, pacto indissolúvel até que a morte os separe. A intimidade, por isso deixa o homem, pai e mãe, cola-se, una-se, um pacto que não se quebra com sua esposa, tornando-se os dois em uma só carne. A mutualidade chama-se amor, um pelo outro e ambos para Deus. Que lema fantástico para um jovem casal que quer se casar e colocar algo dentro da sua aliança. Assim como a Trindade tem compromisso mútuo, pacto indissolúvel, intimidade total e uma mutualidade eterna. E também tem papéis distintos.
Cai para a terra o machismo e o feminismo. A complementação faz com que cada um tenha papéis no lar, assim como Pai, Filho, Espírito Santo, eternamente co-iguais como Deus, mas tem funções diferentes. Não foi Deus o Pai que morreu na cruz, embora muitas vezes as músicas que cantamos confundem essas teologias sagradas. Não foi o Espírito Santo que governava, administrava a obra da criação do mundo. Não foi Jesus enviado de volta para a terra para habitar conosco por 2000 anos, mas nem por isso o Espírito Santo fica chateado porque eu tenho que ficar 2000 anos, Jesus só ficou 33 anos, que ridículo. Os nossos papéis, iguais no ser, diferentes no fazer, refletem a Trindade. E juntos esse time, 1 mais 1 maior que 2, governa a terra. Se você é casado, sua família é um time. Se você é homem, você é o técnico do time. Se você é esposa, assistente ao técnico, que talvez conheça muito melhor os seus jogadores do que o próprio técnico. Estão juntos nisso. Os filhos são nossos jogadores, escalados na posição melhor para servir o reino de Deus. Eu gosto da ilustração semelhante ao espelho, em que a família, o casamento é como uma lua cheia. Não é o caso esses dias, mas um pouco atrás. A família, o casamento é uma sombra só, não é o foco final. É como uma metáfora, uma figura, um reflexo, um espelho, uma parábola visível de realidades celestiais. Em parte por isso Deus criou a família, para o homem entender melhor quem ele é. Isso é Gênesis capítulo 1. Gênesis 2 é interessante, não fala de dinossauros, não fala de galáxias. Todo o foco de Gênesis 2 é recontar aquela história em detalhes, como se fosse o replay em câmera lenta de um grande gol. A criação da família. Gênesis 2, o ponto alto de toda a obra criativa de Deus, é um convite a uma cerimônia de casamento. Essa é importante. Eu queria saber mais de dinossauros e partículas subatômicas, mas Deus sabe que eu preciso saber que casamento é sagrado. Ele cria a mulher, faz questão de trazê-la até Adão. Ele não acorda, olha para a maca do lado. Mas Deus traz a esposa para ele saber, essa é a herança do Senhor. Eu não fiz nada, eu estava dormindo. Ele declara votos para ela: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mulher, nós somos um, saiu de mim, Deus nos juntou novamente, nada nos separará. Deus, Pai de ambos, oficiante da primeira cerimônia, os declara casados e diz: por isso, deixa o homem pai e mãe. É o precedente agora. Cola-se! O super bonder da aliança conjugal só rasga as peças, porque é inseparável agora. Rasga os corações. E agora vocês vão celebrar isso no leito santo, é que eu associo um prazer enorme, outrocêntrico, em que cada um de vocês vai conceder altruisticamente para o outro o prazer. E eu vou usar essa
cola repetida como celebração da sua união, como exigência em todo o casamento, o ato sexual para unir as suas almas. Celebrando e lembrando a sua aliança. Este é o casamento. E assim, Gênesis termina com a lua de mel. E os dois, o homem e sua mulher, estavam nus. E não se envergonhavam. E Deus viu que era muito bom. Mas olha o próximo versículo. Versículo 28. Como você bem sabe, grande privilégio implica em grande responsabilidade. O espelhar exige agora o espalhar. A família é importante porque é centro de missões. A primeira ordem da Bíblia vem logo em seguida, versículo 28, quando diz: e Elohim, os, agora o plural, vão ser sempre tratados agora como time, e lhes disse 3 vezes, Deus repete a mesma ordem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Por que isso? Porque Deus não queria somente Adão e Eva, Adãozinho, Evazinha, no jardinzinho do Éden, para todos sempre, curtindo a presença de Deus, devolvendo para Ele a glória devido ao seu nome. Não, o objetivo de Deus é universal, é global. Essa grande comissão, não em Mateus 28, mas em Gênesis 1, 28. Nós não saímos do primeiro capítulo da Bíblia, sem Deus falar da família e missões, missões e a família, porque nós somos um time, e Deus quer que alcancemos os confins da terra. Pastor, ninguém fala amém nessa igreja? É só quando o pastor ora, né? E o povo de Deus diz: agora sim. Espelhar, espalhar, grande privilégio, grande responsabilidade. Deus queria que os filhos fossem nascidos adoradores, imagem pura, santa de Deus, curtindo, glorificando, ecoando, devolvendo, atribuindo a Ele a glória que lhe é devida. O alvo nosso, como pais, é reproduzir em nossos filhos novas imagens eternas. Meus amigos, seu cachorro não é eterno. Seu gato, camaleão, peixe, morre. Me desculpa, mas é a verdade. Não é uma alma eterna. Eu amo pets. Mas hoje o inimigo está nos confundindo e substituindo bichos por gente, criaturas por adoradores. Eu amo cachorro, por anos nós tivemos nossos. Mas temos que resgatar uma visão bíblica da família, de espelhar e espalhar. O propósito divino de encher a terra com adoradores que refletem a sua glória é uma ordem missionária. Agora, você pensa comigo, mas Davi, bonito em Gênesis capítulo 1, mas nós sabemos que Gênesis 3 aconteceu, tem toda a razão, mas não muda. Gênesis 9, depois do dilúvio, Deus fala a mesma coisa. O povo se multiplicou, o pecado se multiplicou depois do veneno de Satanás, mas a mesma ordem continua, e continua também na grande comissão. Hoje, nossa, uma missão de resgate dos nossos próprios filhos, para depois dar-lhes uma visão da glória de Deus, e enviá-los, nossos filhos, como flechas, para penetrar o coração do mundo.
Meus irmãos, a família é terra santa. E nem saímos de Gênesis capítulo 2. A família existe para, preparem-se, espelhar e espalhar a glória de Deus, de forma prática. À luz desse texto, e só esse texto ainda, podemos dizer que tudo que ameaça a unidade do casal é uma aberração da imagem de Deus. Tudo que afaste um do outro, o tratamento de silêncio, o jejum forçado do sexo, atritos, egoísmo, a inversão dos papéis, que homens querem ser mulheres, mulheres querem ser homens. Terceiros, invasores que atrapalham a nossa comunhão, que ocupam a nossa atenção. Aberração. Ira não resolvida. Efésios 4 diz: irai-vos às situações em defesa de outros, que existe uma ira legítima, breve. Porque se estender um pouco mais, acaba sendo algo pessoal, gera mágoas. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é se você mora no Alasca, Sibéria, Islândia, que você pode esperar 6 meses até o sol reaparecer. De fato, não é exatamente assim. Para resolver, é uma figura de linguagem. Resolva logo. E o próximo versículo: não deis lugar ao diabo. Ele odeia um casal unido, apesar das suas imperfeições. Não podemos, homens, permitir que a nossa própria mãe rebaixe a nossa esposa, trate mal, critique na nossa frente, fofoque. Nós temos que traçar uma linha com todo respeito, toda honra. Mas mamãe, por favor, não fale assim, ela é minha esposa. Tem alguns aqui, talvez, pais equivocados. Temos ouvido coisas não bíblicas quando dizem: meu filho é meu sangue. A esposa dele não é o sangue dele. Então ele deve honra, ele deve obediência, ele deve submissão a mim. Me desculpa, uma vez casado, o DNA matrimonial é mais forte do que o próprio DNA que identifica você como filho do papai e da mamãe. Por isso, deixa o homem pai e mãe. Cola-se a sua esposa. Algo que tratamos ontem. É quando os filhos, por causa de ensinamentos antibíblicos, se tornam reis e rainhas em casa, não para serem educados, mas para ser paparicados. O que alguns chamam de filiocentrismo, ao mesmo tempo que temos e cremos que precisamos resgatar o valor das crianças, presenciamos isso como essa igreja abençoada. Eu quase parei de beber água, porque eu não posso ter um 7º filho. Nós e vocês estão cumprindo a missão. É lindo isso. Mas vai ser caos. Se os filhos forem o centro, se ocupem o lugar reservado por Jesus, a sua palavra e o casamento. Gostamos de ilustrar isso. Eu vou pedir que a minha esposa chegue aqui. Pastor Igor, você é muito parecido com nossos filhos. Por você poderia vir aqui? Eu sempre queria um Igor. Vamos imaginar que nós somos casados um tempo e encomendamos nosso primeiro bebê, nosso primogênito, cara do papai.
Filho, vem correndo, você é jovem, você é forte, viu? Meu tempo não é ilimitado aqui. E o nosso filho chega, amado, querido, só que ele entra no meio de nós dois. A nossa vida conjugal gira em torno dele, o desejo dele, as escolhas dele, o que ele quer, quando ele quer e como ele quer. Ele dorme aqui entre nós, é por isso que ele não tem um irmãozinho. Ainda. Ele já começa a afastar um do outro. O fundamento da família não é o eixo pai, filho, mãe, filha, pai, filha. O eixo central não é esse. Agora vamos imaginar que o inconcebível é concebido. O irmãozinho dele, que eu sempre quis, um Hugo. E Hugo chega barbudo, meio estranho esse nascimento, mas tudo bem. Onde já se viu pastor batista barbudo? Não sei, mas tudo bem. E olha só, agora nós temos um duplo problema. Nós temos 2 sóis no sistema solar da nossa família. E olha, filho número 1, não gosta nem um pouco, agora troque de lugar, que o seu irmãozinho tomou o lugar dele. Tem rivalidade entre os 2 irmãos, quando mamãe e papai não estão olhando, ele pega um travesseiro, senta em cima. Não, acho que não faz isso. Irmãos, o tempo passa. Nós não aguentamos muitas vezes o caos da nossa família. Ontem nós tratamos bastante disso. Eu volto minha atenção para a minha empresa, para ser grande o mundo afora, para o meu ministério. A esposa faz a mesma coisa. O tempo passa. O primeiro filho sai de casa, vai para o ministério. O segundo filho também sai de casa, vai para FEBEM. Casa de apoio. Mas olha o que ficou. 25 anos de casados e nós não nos conhecemos mais. O inimigo usou algo muito bom, a missão de educar filhos para nos afastar. Não é o plano de Deus, como Deus quer que seja. Uma frente unida que o primogênito chega, ele é um membro bem-vindo ao círculo familiar, em que Jesus é a sua palavra, pelo seu Espírito que manda. Quando o irmãozinho dele chega, ele é membro muito bem-vindo. Agora o irmão mais velho ainda tem alguns momentos de apertar a mão, dar um chute. Nós vamos cantar nossa música depois, 3 varadinhas só. Mas essa família aqui até tem espaço para cadê o Cláudio? Vem, Claudizinho. Vem, Diane. Rápido. Olha só, nosso carro cabe só 3, mas vamos enfiar aqui que tem gêmeos que nasceram. Deus nos direciona quantos. E uma família feliz, porque mamãe e papai estão juntos ainda. Isso dá segurança, solidez para todos. Quando é hora dos filhos, saia para a universidade, vai para a FEBEM, porque nem toda a família é perfeita. Os gêmeos também saem para seu trabalho. Pode descer agora. Mas olha a diferença. 25 anos, 30 anos se passaram. Estamos juntos. Somos um time. Os filhos têm onde mandar os netos para passar uma tarde, depois voltar para casa. Continuamos servindo ao Senhor juntos, servindo os nossos filhos, os netos, nas doenças, nas viagens, para eles participarem também de um retiro de casais. O inimigo está atacando esse fundamento.
Nós precisamos resgatá-lo pela misericórdia de Jesus, não por nossa força, nós somos falhos. Vamos terminar, porque eu vou tratar do outro assunto, continuar hoje à noite, mas de forma muito prática, algo que temos compartilhado, que nós mesmos aprendemos primeiro, chamado tempo de sofá. Você pode explicar isso? A ideia dos autores do curso era que no final da tarde, quando o casal estivesse de novo de volta em casa, de investir os primeiros 10, 15 minutos no máximo para se atualizarem, para conversarem sobre o dia. Eles tinham 2 filhas, então para eles era fácil sentar no sofá para conversar e tudo numa boa. Para nós com 6 isso não iria dar certo não. Então a nossa prática sempre foi, no final da tarde, quando Davi chegava em casa, nós entrávamos no nosso quarto, fechávamos a porta e ensinamos os nossos filhos a não ser incêndio, sangue, qualquer tipo de emergência, não é para bater na porta. Esse é o nosso tempo. Então a gente vai, Davi me conta tudo o que aconteceu durante o dia, eu sei se foi um dia difícil, com desafios, se houve bênçãos, às vezes a gente vê a agenda, não é hora de tratar daqueles problemas cabeludos, é mais para se atualizar conforme o que aconteceu durante o dia. Aí eu conto o que aconteceu em casa, o que deu com cada um dos filhos, ele sabe se precisa conversar com um, parabenizar outro. É um tempo rápido. Ele sai, brinca com as crianças, eu faço o lanche e é isso. Agora, uma dúvida que fica na cabeça de muita gente é, mas por que neste horário? Tá, eu gostei da ideia de se atualizar diariamente, mas por que neste horário? Por que você não põe as crianças para dormir à noite e daí vocês têm o tempo que quiser? E a resposta é que nós queremos investir no nosso relacionamento no momento em que os nossos filhos estão cientes do que estamos fazendo. Fica uma lição visual para eles, dia após dia, que o nosso relacionamento é prioritário. Nós viemos primeiro, aí eles chegaram, eles já foram e a gente continua. E eles vendo dia após dia esse investimento na nossa amizade, dá uma segurança muito grande para eles. No mundo hoje, onde os pais, os seus amigos estão brigando, estão se separando, estão tendo todas essas dificuldades, vendo os pais com uma frente unida, com uma amizade, dá uma segurança bem grande. Para nós foi tempo de quarto, para alguns é tempo de sofá, para alguns de vocês que têm varanda, você pode ter tempo de varanda, tempo à beira-mar. Faça do seu jeito, mas a questão é diariamente estar na mesma página para fortalecer o fundamento que o mundo está arruinando. O inimigo ataca, mas Deus criou a família para espelhar e espalhar a glória de Deus. Eu vou tratar de mais 3 razões, já que passamos muita introdução hoje à noite, no culto das 18h30. Que Deus nos abençoe.